No dia 20 de dezembro de 2018, um Boeing 777 da TAM decolou de Guarulhos com 339 passageiros e ia para Londres, mas o voo acabou pousando em emergência em Confins. O que será que aconteceu? Senta que lá vem história. Saudações aeronáuticas. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Os pilotos fizeram o que era certo para fazer na situação em que eles estavam e a gente não sabe a situação que eles estavam. Então só nos resta esperar o relatório para entender o que aconteceu nesse incidente. Olha, esse é mais um daqueles vídeos muito pedidos aqui no canal. O relatório final saiu tem alguns meses, mas com a complexidade do assunto demorou um pouco mais para eu trazer para o canal sem que ficasse um assunto extremamente técnico e chato. Mas vamos lá. A aeronave decolou de Guarulhos para Londres, na Inglaterra, por volta das 11h30 da noite. A bordo, 2 comandantes, A bordo, 2 comandantes, 2 copilotos, 12 comissários de bordo e 339 passageiros. Apenas 17 minutos depois da decolagem, apareceu uma mensagem de aviso ELEC Backup Jane L, L de left, seguida pela mensagem ELEC Backup Jane R, de direito. Essas mensagens significavam que os 2 geradores de backup do avião haviam falhado. Logo em seguida, o computador do avião substituiu essas 2 mensagens por outra de nível mais elevado, chamada ELEC Backup SYS. Essa mensagem significava que o sistema elétrico de backup inteiro do avião havia falhado. Neste momento, o PNF, ou piloto que monitorava, consultou o QRH, que é o Quick Reference Handbook, e realizou o procedimento de reiniciar o sistema conforme estava previsto naquele checklist. Ele levou o switch Left Backup Jane para a posição off e depois para a posição on. Depois fez a mesma coisa com o switch do gerador de backup direito. O QRH é bem claro que esse procedimento só deve ser feito uma vez por voo. O reset não funcionou. A mensagem continuava ali presente. Aí a tripulação pegou o rádio e entrou em contato com o setor de manutenção. Usou o rádio VHF. E aí depois, como não estava muito bem a comunicação, não estava muito boa, pegaram o telefone via satélite e começaram a conversar, né? Tava falando, tô com essa falha aqui, o que eu faço? E aí foram realizadas essas consultas, aí o pessoal da manutenção olhou a documentação da aeronave. E a decisão inicial que eles tomaram foi o seguinte: prossegue o voo até Londres e lá resolve o problema. E assim foi feito. Só que aproximadamente 11 minutos depois, todas as telas do cockpit se apagaram. Vejam bem, todas as informações para os pilotos sumiram. Além disso, toda a iluminação da cabine de passageiros e da cabine de comando também sumiu. Além, óbvio, do piloto automático que nessa hora falou, não sei mais pilotar esse avião, e se desconectou. Abrindo um parênteses aqui, como diz o Cauê Moura, né? Nestas horas é que o verdadeiro treinamento e os skills dos pilotos aparecem. E fica tão visível que deixa mais distante aquele lance que as pessoas querem de voo autônomo. A tripulação deste voo atuou com maestria, principalmente em CRM. 2 comandantes se auxiliando e 2 copilotos se auxiliando durante a crise. Daqui a pouco tem mais. Bem, mas lá no episódio 13... eu disse que era praticamente impossível um Boeing 777 perder toda a força elétrica. Como é que eu explico que esse negócio aconteceu agora? Pô, vocês nem esperam eu molhar o bico, né? Então, alguns segundos depois que todas as telas apagaram, o display primário e o display de navegação do piloto voltou a ligar. E depois o display também do lado direito, e mais alguns segundos, as telas centrais de informação também acenderam. Isso responde à vossa pergunta? As telas de checklist eram substituídas rapidamente por problemas de maior prioridade, tipo, aconteceu um problema, aí os pilotos iam ver o que era aquilo, já tinha um outro pior, e isso impedia que os pilotos seguissem os procedimentos que estavam descritos no checklist. A tripulação o que fez então? Ligou o APU, que normalmente ele fica desligado em voo, e que também é mais uma fonte de alimentação elétrica, tá?
Nesse momento, quando eles verificaram as telas de sinótico do sistema elétrico, algo improvável acontecia. Todos os geradores do avião apareciam com energia elétrica disponível, ou seja, eles estavam gerando energia. Mas nenhum deles alimentava os barramentos da aeronave. Em condição normal, essa tela deveria ser assim, ó. Percebam a linha verde dizendo, olha, temos alimentação, está tudo ok. É mais ou menos assim, imagina que o seu celular está com todas as barrinhas ali de sinal da operadora disponíveis. Você vai lá, nossa, 4G, tudo disponível. Mas você não consegue fazer nenhuma ligação porque o sistema não conecta uma coisa com a outra, entendeu? O gerador de backup do lado direito aparecia como inoperante e de repente a mensagem apareceu. Hatch unlocked. Ou seja, conforme eu disse aqui no episódio 13, se tudo dá errado no avião, a hatch cai automaticamente. A hatch é Hammer Turbine, um gerador elétrico e hidráulico movido pela força do vento. Afinal, o avião não está voando? Se está soprando vento ali, põe um gerador do lado de fora, um gerador eólico, um moinho de vento, e aí você vai ter energia e força hidráulica. Com essa mensagem, a tripulação chegou a pensar que haviam problemas com os dois motores, já que essa é uma das condições para a hatch cair. Mas eles logo viram que isso não era o caso. Mas o que seria? A situação ali no cockpit foi se degradando. E ao analisar as informações que se apresentavam, como apenas um rádio VHF estava funcionando, o autothrottle não funcionava. O diretor de voo desapareceu. O piloto automático estava de greve, não trabalhava mais. Aí a tripulação, o que fez? Decidiu pousar o mais rapidamente possível, porque havia a possibilidade de que apenas a força da bateria estivesse disponível, o que seria suficiente para aproximadamente 30 minutos de voo. E um detalhe, hein? Eu falei lá atrás que eles ligaram para a empresa e a empresa decidiu seguir o voo para Londres. Naquele momento era possível, tá? Isso que eu estou falando tudo aconteceu 11 minutos depois daquilo, é uma outra coisa já. Faltava 4 minutos para meia-noite. O 777 estava a 29 mil pés e a tripulação declarou emergência. Brasília, Mayday, Mayday, Mayday. TAM 8084 com falha total do sistema elétrico. Nós estamos agora a 80 milhas de Confins. Solicita prosseguirmos para Confins. Por que Brasília? Eles estavam falando com o centro. Ah, tá. Eles estavam a 140 quilômetros de Confins, que era o aeroporto mais próximo com capacidade para receber um 777. Mas o 777 estava ainda com os tanques cheios, ele tinha decolado de Guarulhos. Cerca de 80 toneladas acima do peso máximo de pouso. O centro de Brasília respondeu. Afirmo TAM 8084. Prepare chegada SVAD 1 Alfa, pista 16. TAM 8084, procedimento para Confins e LS Kilo, cabeceira 16 para Confins. À meia-noite e 6 minutos, a tripulação solicitou ao controle de aproximação agora de Belo Horizonte uma posição para efetuar uma espera. Controle, por gentileza, poderia informar algum ponto à nossa frente para a gente poder selecionar uma órbita aqui? O controle de aproximação de Belo Horizonte informou a posição TISLO, em resposta à solicitação da aeronave de uma posição para realizar a espera. TISLO, posição TISLO, Tango Índia, Serra Lima Oscar. Você está aí achando estranho a tripulação ter pedido um ponto no espaço para fazer uma espera? Lembrem-se, o avião estava com 80 toneladas acima do peso máximo para o pouso. Então a intenção deles era alijar o combustível nessa posição antes de fazer o pouso. Só que o sistema de alijamento, que é dependente de força elétrica, não funcionou. Eles teriam que pousar acima do peso máximo de qualquer maneira. E aí começa mais um show de performance da tripulação. À meia-noite e 27, a tripulação solicita o tamanho da pista lá em Confins. Confirma tá uma pista comprimento da 3 mil metros? Gentileza, a gente tá controle. Confirma. O 8084 a 3 mil metros, o comprimento da pista. 3 mil metros. 3 mil metros homologado e mais 600 pavimentados. 3.600 total. Ok, obrigado. Só por gentileza também, providencie bombeiro, ok, amigão? Vejam só a situação. Temos um 777 voando de uma maneira que nem a fabricante jamais imaginou.
pois não existe nem checklist para a quantidade de problemas que a tripulação estava enfrentando nesse momento. Além de voar o avião sem piloto automático e com apenas um rádio para trocar frequências, a tripulação ainda teve que fazer cálculos de performance para o pouso com 80 toneladas acima do peso máximo em uma pista de apenas 3.000 metros. E tudo que sabemos agora que estava acontecendo lá no avião, eles não sabiam. Então não tem como não dizer que essa tripulação da TAM fez um trabalho excepcional. O próprio CENIPA, através da análise das gravações de voz do avião, disse: a despeito da dificuldade de identificar corretamente como estava sendo realizada a alimentação elétrica da aeronave, ficou claro que todos os recursos disponíveis para os tripulantes foram utilizados e que as tarefas foram divididas de maneira a não gerar sobrecarga de trabalho para os ocupantes da cabine. Também foi possível entender, com base nos dados levantados, que, apesar de vivenciarem uma situação em voo inédita a todos, não houve alteração do estado emocional dos tripulantes a ponto de interferir no desempenho operacional. Merece aplausos, não merece? Isso é que é CRM e treinamento em ação. Parabéns para a tripulação. O primeiro copiloto, que estava sentado atrás do piloto que não voava, o PNF, utilizou o Electronic Flight Bag do lado direito para chegar aos dados necessários para o pouso. Ele seria feito com uma velocidade de aproximação de 204 nós e os flaps posicionados em 20. 204 nós são 377 km por hora. Como vários sistemas de auxílio estavam sem funcionar, os pilotos ainda fizeram a interceptação do ILS por meios próprios com apenas uma fonte de sinal. 330 mil quilos pousaram com a suavidade que era possível e em alta velocidade na pista de Confins. Em cerca de 2.500 metros ocorreu uma desaceleração impressionante de 300 km por hora para zero, com os dois pilotos pisando nos freios ao mesmo tempo e um terceiro levantando os spoilers do avião manualmente. Toda essa energia de frenagem se transformou em calor, iniciando um processo de incêndio nos conjuntos de freio dos trens de pouso do 777. Esse tipo de incêndio ele é previsto já na fase de projeto, onde o teste de capacidade de parada do avião é feito com o peso máximo de decolagem. Como consequência, o fusível dos pneus ativaram e eles esvaziaram seu nitrogênio em cima dos freios quentes, o que já ajuda a combater um pouquinho desse fogo que está iniciando, através do arrefecimento. Ainda na pista, os pilotos desligaram os dois motores e o incrível aconteceu. O gerador do APU, que estava ligado o tempo todo durante o voo, mas que não funcionou, passou a alimentar o barramento do avião como se nada tivesse acontecido. Simplesmente todos os sistemas do avião voltaram a funcionar, alimentados pelo gerador do APU. Mas que obra do cramunhão é essa, hein? Pois bem, alguma coisa aconteceu. Sempre que um avião é projetado, existe um grupo de engenheiros que buscam mapear as falhas possíveis de acontecer e medir a probabilidade de ocorrência dessas falhas e a severidade também. Isso se chama System Safety Analysis. No documento do projeto do 777 havia sido prevista a possibilidade de perda simultânea dos barramentos de transferência, o direito e o esquerdo ao mesmo tempo. E para isso ocorrer, ou o backup converter, ou os dois CCBs, ou a perda dos dois backup generators teria que ocorrer antes. O risco disso acontecer foi avaliado como classe 2, que é o risco perigoso, porque a aeronave estaria exposta a uma perda da RAT, por exemplo. Considerando esse nível de risco, a probabilidade dele acontecer deveria ser menor que 1 vezes 10 elevado a menos 7. Ou seja, 6 zeros depois da vírgula, ou em outras palavras, uma chance a cada 10 milhões de horas de voo. Então o projeto tinha que ser melhor do que isso. Pois bem, o sistema do Boeing 777 foi projetado para uma probabilidade de falha simultânea na ordem de 9,6 vezes 10 a menos 8. Sim, 7 zeros depois da vírgula. Só para comparar, a probabilidade de você ganhar na Mega Sena é de 1 em 50 milhões.
E como depois do pouso o sistema voltou a funcionar, exceto pelo gerador de backup do lado direito, então mais alguma coisa deve ter falhado em uma condição específica. E essa condição não foi encontrada. Nem pela Boeing, nem pelo CENIPA, nem pelo NTSB. Isso é preocupante? Nem tanto. Porque, apesar de não ter sido descoberto o que realmente causou os geradores não assumirem o barramento após o reset dos backup generators, outras coisas foram encontradas erradas, como um curto-circuito no conector D7232. Vamos voltar no tempo um pouquinho. Aproximadamente 7 meses antes deste incidente, o Mike Uniforme Golf estava fazendo um cheque de 2.250 dias e a região onde fica o conector D7232 foi verificada. Só que não havia uma tarefa específica solicitando a abertura desse conector ou a manipulação dele. E então, no dia 12 de julho de 2018, 5 meses antes do evento, a aeronave acusou uma falha de RAWs no backup direito. Experiência própria, tá? Se tem uma coisinha que dá pane no 777, é esse sistema de RAWs, de indicação de óleo nos backups e nos IDGs. Mas isso nem é problema grave, tá? É um sisteminha que fica lá no motor, que indica lá no cockpit quanto que tem de óleo nos backup generators e nos IDGs. Mas é só isso, é simples. Enfim, a manutenção fez a pesquisa de pane de acordo com o manual do fabricante. E eles mediram a resistência da cablagem que passa por esse conector D7232. E como estava tudo normal, o backup converter foi substituído. Como o sistema ficou bom depois dessa substituição e a resistência elétrica entre os pinos 1, 2 e 4 estavam dentro dos valores esperados, não era necessário verificar esses conectores entre o backup converter e o gerador de backup. E ficou por isso mesmo. Aí avança um pouquinho no tempo. 2 dias antes do incidente, no dia 18 de dezembro, houve a indicação de uma falha pelo computador do avião que identifica essas coisas, né? ELEC Backup Gen R, ou seja, do lado direito. A manutenção começou a trabalhar e um novo backup converter foi substituído e o avião ficou bom novamente, não sendo requerida a verificação dessas cablagens, conectores e pinos novamente. A aeronave, depois desse dia, fez 2 voos internacionais entre São Paulo e Miami, sem nenhuma falha. E então, 2 dias depois, aconteceu tudo aquilo que a gente já falou no dia 20 de dezembro de 2018. Eu falei muito desse conector, né? Porque ele foi encontrado em curto-circuito. E não foi possível determinar a origem desse curto. Apenas foi possível afirmar que o curto não foi causado no processo de fabricação da aeronave, porque ela já possuía mais de 26 mil horas de voo. Não havia material estranho no interior do conector, não existia fatores ambientais que pudessem ter contribuído para o curto-circuito, ele estava bem isolado. Não existiu nenhum procedimento de manutenção que pudesse ser associado a uma manipulação incorreta do conjunto de cablagem, do conector. Mas o fato é que esse curto desencadeou todo o processo de perda dos barramentos elétricos a ponto da RAT entrar em operação. Só que para acontecer essa perda, ocorreu uma incrível coincidência de panes concatenadas no exato momento que fez com que o sistema elétrico se protegesse do próprio curto-circuito, travando os relés de conexão entre os geradores e a barra do avião. Eu sei, tá? Essa parte é bem complexa de explicar, mas digamos que essa coincidência foi tão grande quanto ganhar na Mega Sena assim 3 vezes seguidas jogando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque aconteceram problemas diferentes ao mesmo tempo dentro do conversor de backup, recebendo falhas simultâneas naquela fração de segundo entre o processamento de uma e de outra, com que fez com que eles travassem esses barramentos e não deixassem o gerador alimentar as barras. Coisa de louco. E é tão coisa de louco porque voltou tudo a funcionar logo depois do pouso, porque a tripulação simplesmente desligou os motores. E quando desligou os motores, resetou o sistema de contactores desses barramentos. Novamente, isso é tão complexo que você poderia pensar: então é só verificar em todos os aviões se esse conector está ruim e consertar antes de dar um problema, não é? Mas o problema é que, mesmo com esse conector em curto, o avião não perde todo o barramento.
Entenderam a complexidade? Apesar disso, o CENIPA emitiu uma recomendação para que essa análise de falha verifique se, depois de um curto neste conector específico, o sistema do avião se mantém, ou melhor, a probabilidade de falha nesse avião se mantém abaixo daquele número lá de 1 vezes 10 elevado a menos 7. Era isso que eu tinha para falar, espero que vocês tenham entendido, tá? Porque a demora em fazer esse vídeo, acreditem, foi porque eu simplifiquei ao máximo esse relatório. E é só isso que tem para dizer mesmo. Aconteceu uma falha ali que pode nunca mais acontecer em nenhum 777. Os 77 já tem aí milhões de horas de voo. Caiu o negócio aqui. Ufa! Eu espero que vocês tenham entendido a demora em fazer esse vídeo. E acreditem, eu simplifiquei ao máximo esse relatório e o volume de informações que ele contém. Eu nem mostrei esquema elétrico para vocês, porque eu podia ter mostrado. Então, se vocês curtiram, pelo menos entender um pouquinho o que aconteceu nesse voo, deixe o like. Apoie o canal para nos ajudar, apenas R$ 2,99 por mês. A gente continua com essas pesquisas, esses vídeos muito legais aí em prol da segurança de voo. Se inscreva no canal se não for inscrito. Um grande abraço e até o próximo voo.